E aí, galerinha, tudo certo? Vamos começar então a aula de hoje. Ontem a gente parou então aqui nesse material, nesse slide. Alguns colegas ainda estão adentrando a sala. Marquinhos, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto o Marcos vai adentrando, eu vou abrir aqui para fazer a chamada. Deus e Érica. Muito bem, vamos lá então. Galera, então na aula ontem a gente parou aqui nessa parte sobre o cenário atual da logística, né, em que a gente estava falando de uma questão de complexidade, dos custos, da sofisticação tecnológica, né, e que cada vez mais essa parte da empresa se torna uma parte mais importante, né, dessas estratégias de trabalho, de entrega, de resultado, principalmente para as empresas, né? Porque sem essa entrega da logística a gente não consegue ter a devida produção da nossa matéria-prima ou a devida entrega do nosso material para o cliente de modo geral. Então isso é bem preocupante, bem importante, tá? Seguindo então, tá? Dentro dessa visão estratégica aí, a gente tem uma mudança bem valiosa nos últimos anos, tá? Que diz, então, assim, desde a década de 70 a gente tinha uma relação muito relacionada a custo, né? Então, hoje a gente passou dessa fase de que logística envolve ou envolveria somente custos, né? Na década de 80 se falou muito na importância da qualidade que envolvia a logística. Então foi um período onde a gente evoluiu muito, galera, em termos de embalagem, em termos de entrega, em termos de acondicionamento dos produtos, tá? Isso tudo está envolto nessa qualidade. Na década de 80, principalmente no Brasil, a gente tem uma peculiaridade que é ali 89, 90, a gente tem a abertura do comércio. Né? Até o final do governo militar, a gente tinha uma resistência muito grande para questões internacionais. Né? Então, os produtos demoravam muito para chegar no Brasil, certo? Então, um lançamento de um carro, o lançamento de uma tecnologia, o lançamento de um produto simples que acontecia nos Estados Unidos, na Europa, né, de maneira geral, levava anos para chegar no Brasil, né? O que a gente pode falar em cima disso é, por exemplo, a própria questão da tecnologia simples que é o computador para nós hoje, né? Em meados da década de 90 ele era algo extremamente raro, extremamente caro, custoso no nosso Brasil, tá? Então essa rapidez de distribuição ela era muito importante, né? Porque o produto já levava muito tempo para chegar em terras tupiniquins e depois que estava aqui, né, os índiozinhos
tinham necessidade de receber o mais rápido possível. Quando a gente fala de uma distribuição interna, a gente sofria ainda mais com essa falta de tecnologia nas distribuições e nas entregas, tá? Acho que um exercício legal que vocês podem fazer em casa é comentar com as pessoas aí que são jovens há mais tempo, pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, quanto tempo levava para eles se comunicarem com as pessoas, né? Então, assim, mandar uma carta, né, para um parente distante. Levava 20 dias, 30 dias para essa carta chegar, quando essa carta chegava, quando essa carta não era perdida pelo caminho, tá? Então, era um anseio muito grande que se tinha, certo? Observa que de 90 para 2000 a gente muda a terminologia de rapidez de distribuição para agilidade, né? Então, assim, o processo como um todo ele precisa ser mais ágil. Então, assim, desde a emissão da nota, a geração do boleto de pagamento de um frete, a emissão de um conhecimento de frete, né? Então, hoje, por exemplo, com o advindo da nota fiscal eletrônica, a gente tem todos esses documentos fiscais que envolvem um frete, que envolvem um transporte, uma logística, na palma da mão, né? Então, assim, por um lado, ficou muito mais rápido, diminuiu a questão de documento, diminui essa burocracia, essa papelada. Por outro lado, leva a uma condição de certa forma, investir em tecnologia, investir em conhecimento das pessoas que vão manusear isso, tá? Eu acho muito interessante o exemplo de dois amigos meus que trabalham com essa área de transporte. Quando eles têm o veículo deles parado para uma fiscalização de rotina aí da Receita Estadual, da Polícia Rodoviária Estadual, né? Eles percebem que muitos agentes fiscais eles têm dificuldade com o manuseio do palm top, do smartphone, para essas questões de conhecimento de frete eletrônico, de nota fiscal eletrônica. E quando eles têm uma pulverização muito grande de carga, né, quando eles têm muitos tipos de produtos que eles estão levando, os caras acabam liberando eles, assim, né? Tipo, eu não vou lá atrás no caminhão ficar procurando item por item, quantidade por quantidade. Se tá dizendo aqui que tem, pode ir embora, né? E antigamente, quando era nota manual, ficava muito mais visível, assim, ficava muito mais fácil, né? Então, essa questão para quem tá 100% online, para quem tá usando muito isso, a gente tem esses pontos, assim, a evoluir no Brasil, que eu acho bem legal. E nos últimos anos, né, pessoal, a gente fala muito de mobilidade, tá? Principalmente, né, galerinha, de mobilidade urbana. Eu comentei com vocês uns dias atrás, em aula, sobre a questão do pedágio urbano, né? Então, se a gente pega aí Porto Alegre está estudando o pedágio urbano, mas se a gente pegar Londres, se a gente pegar Nova York, se a gente pegar Milão, se a gente pegar grandes capitais no mundo, são cidades que já trabalham com pedágio urbano, né? Então o pedágio urbano traz essa condição de mobilidade dentro da cidade, né? Porque só vai estar dentro do centro da cidade quem de fato tem a necessidade de estar ali porque está pagando para estar ali, né? Porto Alegre fez algo que eu acho fantástico, assim, dentro desse sentido. Não está cobrando ainda, mas já criou uma situação de mobilidade urbana que das 7 da manhã às 7 da noite é proibido o trânsito de determinados modelos de veículos, né, de caminhões, no centro de Porto Alegre, né? Então, só pode trafegar pequenos veículos de entrega. Então, tem na legislação, né, de Porto Alegre, tem uma questão de tamanho, altura, peso de carga, enfim, né? Por quê? Porque esses grandes veículos acabam ocupando muito espaço no centro urbano, acabam sendo lentos, acabam prejudicando esse giro da cidade. Das 7 da noite às 7 da manhã, tá liberado, né? Aí você vai assim, cara, o que o cara vai entregar das 7 da noite às 7 da manhã? Ele vai passar a madrugada entregando? Vai, né? Então, assim,
Eu recordo que há uns anos atrás eu fiz uma atividade lá no CDL Porto Alegre, né? No centro de... Como é que é? No Centro de Dirigentes Logistas de Porto Alegre. Uh, e aí a gente saiu lá e foi até perto da Santa Casa para pegar o carro. E a gente foi a pé ali pelo centrão às 10 da noite. E tinha muito caminhão de grande porte, de médio porte, ali no centro fazendo entrega em restaurante, fazendo entrega em loja, fazendo entrega em hotel, fazendo entrega em diversos estabelecimentos comerciais ali. Então as empresas se organizaram, se prepararam para receber essas entregas depois do horário do expediente, depois das 7 da noite, porque é o horário que o cara consegue entregar, tá? Observem, pessoal, se vocês tiverem essa possibilidade aí nos próximos dias, nos próximos meses, se vocês se deslocarem em direção a Canoas pela BR-386, depois do acesso à rodovia do Parque, está sendo feito, né, a passo de tartaruga, mas está sendo feito um grande condomínio logístico. Né? Então é o que? Serão grandes pavilhões que serão locados para transportadoras, para empresas. Pode ser locado o pavilhão inteiro, pode ser locado apenas um deck, vários decks, enfim, conforme a necessidade. Mas aquilo ali mostra justamente essa relação de mobilidade que as empresas buscam. Canoas é um ponto estratégico dentro da região metropolitana, né? Considerando São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia, Porto Alegre, Montenegro. Sim, nós estamos na região metropolitana. E colocando ali naquele ponto da BR-386 um condomínio logístico, significa poder trazer grandes quantidades de carga a qualquer horário do dia e, por exemplo, assim, fazer a alocação de um deck por 10 horas, por 12 horas, que é só o tempo que aquela carga vai ficar ali até abrir aquela janela de horário, por exemplo, para fazer a entrega em Porto Alegre, né? Então, ao invés de eu ficar com o caminhão parado das 7 da manhã às 7 da noite para poder entrar no centro de Porto Alegre para fazer a entrega, eu loco um deck, faço a descarga da carga nesse condomínio logístico e libero o caminhão para fazer outros serviços. Né? E no final da noite eu posso terceirizar um outro caminhão de entrega, ou eu posso já ter organizado a minha logística para que o meu próprio caminhão volte ali, recolha aquela minha carga e leve para o destino final. Então esses condomínios logísticos, eles são um modelo de negócio em expansão no Brasil, próximo desses grandes centros urbanos, porque a gente busca essa mobilidade, essa flexibilização para as cargas, né? Imagina a gente está chegando ali perto da arena do Grêmio e ter vários caminhões parados ao longo da BR ali, esperando dar o horário para liberar para poder entrar no centro de Porto Alegre, né? Seria algo bizarro e inviável, né? Então se faz muito essas condições, essas estruturas, essas alterações e se criam novos modelos de negócio, tá? O próprio motoboy, né, gente? O motoboy ele é um exemplo de mobilidade urbana nesse sentido, né? Ele começou muito forte nos grandes centros urbanos, porque o trânsito é muito louco, são muitos carros, se leva muitas horas de uma ponta na outra na cidade, muitos congestionamentos, e o motoboy ele acaba circulando, né, trafegando, costurando no meio do trânsito ali e chega muito mais rápido. Então essa condição ela é viável. Aí a gente já vai enxergar essa evolução do motoboy hoje nos grandes centros, com as pessoas fazendo entrega de bike, com as pessoas fazendo entrega de patinete, porque até mesmo o motoboy já está levando mais tempo do que o cara da bike para chegar em determinados lugares em distâncias curtas. Por quê? Porque o motoboy está saindo de um ponto distante para vir fazer uma coleta que seria numa entrega curta. Às vezes o cara da bike ele está mais perto desse ponto de coleta, né? São pequenas empresas com menos entregadores, com centro de custo fixo menor, que ele consegue estar mais perto dos clientes dele e fazer essas entregas para terceiros que estão próximos com mais agilidade do que o motoboy. Então essa lógica frequente, essa lógica constante, ela faz parte do contexto, certo? O prof lembrou que viu uma reportagem hoje na Zero Hora, inicia contratações. A Amazon, se não me engano, estava
preparando um centro de distribuição no Rio Grande do Sul, não. Deixa eu ver se é essa aqui, do Jornal do Comércio. Sim, é essa aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês o linkzinho. Né, que a Amazon estava começando, então, Isso, Bruno, é Nova Santa Rita, tá? Isso aí mesmo, tá certinho, tá? Provavelmente, né, galera, ali aonde a Rede Dia tem o seu espaço logístico. Tá? A Amazon, Joana, está iniciando as contratações para a operação dela no Rio Grande do Sul de logística, tá? E mandei o link aqui para vocês e mandei lá no grupo do WhatsApp, tá, Joana? E provavelmente a sede, né, vai ser ali em Nova Santa Rita, provavelmente a sede vai ser naquele condomínio logístico onde a rede Dia por Cento, que é essa rede de supermercados que está saindo do Rio Grande do Sul, tinha a sua operação, tá? Então isso é bem interessante. Daqui a pouco esse pessoal ali do pavilhão do Dia, que vai acabar ficando desempregado, poderá se empregar na Amazon, né? Então isso é bem valioso para o Rio Grande do Sul, tá? Ficou claro aqui, galera, essas evoluções, essas mudanças aqui, conforme o passar dos anos? Beleza. Armazenagem em movimentação, tá? É muito importante, né, galera, a gente observar dentro das nossas empresas qual é o modelo de armazenagem que se usa dentro do estoque, tá? Se a gente fizer um exemplo simples, dentro da nossa casa, né, a gente usa armários. Né? Dentro da nossa casa a gente usa armários. Dentro da empresa, né, não tem como usar armário. Né? Não dá para ser um roupeiro lá, né? Então tem que haver um outro sistema, uma outra modelagem, tá? Então assim, o mais comum, né, são os blocos no chão, tá? Então normalmente a gente não coloca o produto, a matéria fielmente no chão, né? A gente coloca daqui a pouco em cima de um pallet, em cima de algum bloco de plástico, tá? De plástico maciço, para que de fato a matéria-prima, o produto, a embalagem não tenha contato direto com o piso, né? Mas pode acontecer, depende da estrutura de cada empresa. Normalmente, né, as empresas usam os racks de porta-pallets, tá? Então, o que acontece? O porta-pallet, a gente tem aqui na imagem, né, essa questão do porta-pallet. Eles são grandes estantes, vamos dizer assim, né, de metal, que a gente consegue encaixar e definir as alturas dos armários, dos andares aqui, né, conforme a nossa necessidade, tá? Então isso dá uma segurança muito importante para o estoque, para que as coisas não virem, né? Mas é importante que essa armazenagem seja adequada, tá? Às vezes as empresas acabam dimensionando de maneira equivocada
a capacidade de peso, de tonelada do porta-pallet, tá? E aí acaba virando, acaba quebrando, acaba entortando. Então isso é ruim, tá, gente? Pode causar um acidente de trabalho bem grave, diga-se de passagem, certo? Mas, enfim, tá? Depende do quanto as empresas estão atentas para isso, tá? Depois um outro modelinho ali que é bem interessante é o pushback, tá? O pushback nada mais é do que um porta-pallet ativo, vamos dizer assim, tá? Porque a gente chega no início da prateleira ali, coloca o produto e ele tem uma esteira que ele puxa o produto até o ponto indicado lá, até o ponto marcado eletronicamente, tá? Isso pode ser através de uma esteira, pode ser através de um elevador, né, que faça esse movimento assim. Então são estruturas que fazem, vamos dizer assim, o esforço físico por nós, né? Isso é muito bom, né, turma, porque proporciona guardar muito mais material e ter certeza da onde esse material está sendo armazenado, onde esse material está sendo guardado, tá? Mais alguém com problema de som? Só a Nicole. Tá. Os outros aqui não são tão comuns, não são tão interessantes para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, tá? Aqui na rua tem uns cachorrinhos, tá, Joana? Aqui na rua tem uns cachorrinhos. Então, às vezes eles ficam desesperadamente latindo. Agora tinha um desesperadamente latindo, até que o senhorzinho saiu aqui de carro, aqui do outro lado, aqui, pelo jeito ele vai parar. Vamos ver. Ele parou, se recolheu. Querido. A gente viu, né, turma, a gente vem vendo já alguns dias, né, a questão dos modais de transporte. Deixa eu fechar aqui. Então, rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e dutoviário, né? Dei o teminha de casa para vocês buscar um pouco mais sobre o dutoviário, lembra? Pode ser a tua internet, Nicole, meu bem. Tá. Muito bem, Gabriele, muito bem. Sabe as palavras, menina. Então, retomando aqui, tá, galera? Pontos relevantes para a gente escolher qual é o tipo de transporte que a gente vai usar. Se é rodoviário, se é ferroviário, se é aéreo, se é aquaviário, se é dutoviário, né? O primeiro deles é a característica do produto. Tá? Então, qual é a dimensão da carga, peso, volume, a simetria dos produtos, né? Os produtos, eles se encaixam, eles não se encaixam, eles se batem, né? Eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, né? Essa é a simetria do produto. Qual é o grau de fragilidade dessa carga, perecibilidade do produto, periculosidade do produto e estado físico do produto. Pegar esses quatro últimos tópicos aqui que eu acho bem importante, tá, pessoal? Então, primeiro ali, grau de fragilidade da carga, né? Às vezes a gente compra algum produto que na embalagem, na caixa pelo lado de fora, ele diz assim, cuidado frágil, empilhamento máximo 3 caixas, por exemplo. Tá? Essas informações, elas precisam ser levadas a sério por quem está manuseando aquele produto lá dentro do estoque da empresa, para quem vai fazer a carga dentro de um container, dentro de um caminhão, dentro, enfim, de um trem, da onde for. Por quê? Foi dimensionado a capacidade daquela caixa, daquele papelão, com aquele produto dentro, para suportar o peso de mais 3 caixas em cima. Então, se eu começar a colocar 4, 5, 6 caixas em cima, daqui a pouco vai arriar tudo, entendeu? E aí vai quebrar o produto.
Então isso é bem importante. O brasileiro não costuma levar isso muito a sério, tá? Eu acho que um exemplo bem bacana é que o brasileiro primeiro ele liga a TV nova na tomada e aí se não funciona ele vai ler o manual. Então primeiro a gente tenta fazer as coisas, se não dá certo a gente vai ler o manual, a gente vai ver um vídeo no YouTube, a gente vai procurar lá qual é o jeito certo de fazer, porque eu tentei e não deu. Então eu tenho que ler e tenho que prestar atenção nisso. Perecibilidade do produto. Então assim, se o produto é perecível, se o produto estraga com facilidade, por exemplo, fruta, verdura, produtos resfriados, produtos congelados, né? Que tem um tempo de validade muito curto, e isso vai me dar muito essa noção de qual é o modal que eu vou utilizar. É muito louco o que eu vou dizer para vocês assim, mas é o perfil do Brasil, tá? A gente tem hoje, né, galera, aqui na nossa região, aqui no Vale do Caí, a gente tem uma região muito rica e muito produtora de alimento, principalmente de fruta, né? Então a gente tem muita produção de laranja, produção de bergamota, está intensificando a produção de limão, né? Agora a gente começa em seguida a safra da melancia, do melão, da abóbora, né? Então, por exemplo, né? A gente pega aí hoje aí empresas que trabalham com transporte de fruta na nossa região, que carregam uma carga de fruta para a Ceasa em São Paulo, e o motorista tem 20 horas, 24 horas para chegar lá de caminhão. Tá? Não interessa como que ele vai fazer isso, entendeu? Se ele vai dormir, se ele não vai dormir, se ele vai virar à noite, se ele vai levar outro colega para trocar, como é que ele vai fazer, é problema dele. Por quê? Porque é uma carga extremamente perecível e já tem cliente lá na ponta esperando para receber, e quanto mais tempo de estrada essa carga levar, menor a qualidade na entrega lá, menos tempo ela vai passar na gôndola do mercado. Partindo desse raciocínio, é óbvio que a modalidade de transporte está errada. Não deveria ser de caminhão, deveria ser de avião. Né? Deveria embarcar num avião de carga aqui no aeroporto de Salgado Filho e 2 horas depois desembarcar no aeroporto em São Paulo. E aí uma operação de 24 horas se resolveria em 4 horas. Tá? E a gente ganharia aí praticamente um dia de venda dessa mercadoria. Né? Aí vocês vão dizer, meu Deus, professor, o senhor está louco, quanto custaria para fazer esse envio dessa carga por avião? Claro, gente, sabiamente, provavelmente custaria mais do que se custa hoje por transporte rodoviário. Mas existe uma máxima da administração que quanto maior é a produção, menor é o custo de produção. Então, quanto mais aviões nós tivermos andando é boa, né? Voando por aí, quanto mais volume de carga a gente tiver distribuído em aviões de carga no Brasil, tendemos a ter menor custo na aviação aérea de carga. Vocês estão ouvindo os cachorrinhos do vizinho agora? Ele tá empolgado hoje, o cachorrinho. Então essa vibe, ela é muito questionável no Brasil, tá? Ela é muito questionável no Brasil. A gente tem um projeto de lei federal, se eu não me engano, para que haja um investimento aqui na nossa região, entre Nova Santa Rita, Portão, Capela de Santana, seria mais ou menos ali atrás do Velopark, de um aeroporto exclusivo de carga, né? Não seria um aeroporto de passageiros, seria um aeroporto de carga, tá? Então isso traria para nós sim uma relevância muito, muito importante nesse processo. Periculosidade do produto, né? Então assim, se a gente está transportando um produto químico que possa explodir, que possa pegar fogo, que possa daqui a pouco num acidente aí causar um transtorno ambiental muito grande, isso tudo precisa ser avaliado, isso tudo precisa ser levado em consideração, tá? Há uns anos atrás a gente fez uma visita com uma turma justamente numa empresa aqui da região que trabalha com transporte de produto químico, tá? E eles comentaram muito essa situação, onde hoje eles têm
uma certificação de nível internacional para fazer esse tipo de transporte. São mais de 4.000 itens que são avaliados dentro da transportadora, nos veículos, nos motoristas, enfim, todo o processo deles, para que eles tenham essa certificação e para que eles possam fazer o trabalho para os clientes deles, né? Mas nos chamou muita atenção naquele momento da visita que foi comentado que um parceiro, um concorrente de negócio, uma outra transportadora, teve um acidente num determinado ano e que a transportadora foi multada em 10 milhões de reais. E era uma transportadora pequena, uma transportadora com poucos caminhões, porque derramou produto e vazou na rodovia, e próximo da rodovia tinha um córrego, e desse córrego ia parar num rio, e se fez toda uma análise das águas e houve contaminação por parte do produto e tudo mais. E a empresa teve que arcar com 10 milhões de multa, mais reconstrução ambiental, plano ambiental, plantar árvore, arrancar árvore, toda uma função, assim. Então, quem trabalha com essa questão do produto químico, do produto que tem esse risco, né, que tem essa periculosidade, acaba tendo que ter esses cuidados adicionais, tá? E nem sempre as seguradoras fazem seguro desse tipo de carga, desse tipo de situação. Muitas vezes faz, por exemplo, o seguro da carga, para roubo da carga, mas não faz para acidente, né? Então isso é bem complexo de trabalhar e de manusear. Por isso que tem relativamente poucas transportadoras no Brasil que atuam nessa área, né, gente? Dentro desse tópico, é legal. Existe, por exemplo, no Brasil os caminhões-pipa, né, para transporte de água. Por exemplo, lá no Nordeste, onde a gente tem problema de seca, baixo acesso à água, tem a questão do caminhão-pipa, né? Então, o estado físico do produto é líquido, né? A periculosidade é baixa, porque é água, né? Não vai explodir, não vai pegar fogo. Mas eu jamais posso utilizar aquele veículo para transportar outro tipo de líquido, né? Então, às vezes a gente vê passar por nós nas rodovias caminhões-tanque que transportam, por exemplo, óleo vegetal, né? Então, tem escrito no tanque, né, transporte de óleo vegetal. Então, só pode levar aquele tipo de óleo, para que não haja contaminação, para que não haja mistura, certo? Eu me recordo que uns anos atrás a gente sofreu no Brasil uma seca severa no Nordeste, e algumas pessoas compraram tanques usados de transporte de gasolina, de transporte de combustível, assim, né? E deram uma lavada e começaram a transportar água e vender lá para as pessoas, tá? Normalmente faz o transporte disso e vende para as prefeituras, ou o exército compra, né? Aluga os caminhões, faz alguma coisa assim. Então deu um rolo grande porque o pessoal estava reaproveitando caminhão-tanque que tinha sido oriundo de transporte de combustível, tá? A característica do transporte, então a dimensão do veículo, compatibilidade de cargas diversas e rotas a serem utilizadas. No Brasil, né, gente, nós temos algumas peripécias assim bem brasileiras, tá? Olha que interessante. No Brasil, por exemplo, a gente não tem hoje muita limitação pro tamanho da carreta, né? No caso do transporte terrestre, no caso do caminhão, tá? A gente não tem muita limitação pro tamanho da carreta. A gente tem mais limitações pro tamanho do cavalo mecânico, né? Do veículo de tração, do veículo que vai puxar. Falando um linguajar bem clássico, assim, a gente tinha muito no Brasil os chamados caminhões bicudo, né? Aqueles Mercedes antiguinhos, assim, que o motor vinha na frente, né? E justamente por esse conjunto passar a ter um limite de tamanho, né? O veículo de tração passar a ter um limite de tamanho, começou a ser mais... hoje, acho que hoje só existe à venda no Brasil o caminhão frontal, né? Aquele chamado cara chata, né? Então não tem mais aquele bico na frente com o motor fica embaixo, praticamente embaixo do motorista, né? Ou um pouco mais para trás. Então isso tem relação com essa questão do tamanho da dimensão da cabine, impacta no tamanho do conjunto. Eu diminuindo a cabine eu consigo aumentar o tamanho da carreta porque o conjunto tem uma permissividade.
Se a gente comparar com o modelo americano é o contrário, né? Os americanos têm uma limitação no tamanho das carretas, mas não tem limitação no tamanho do cavalo mecânico. Então, nos Estados Unidos é bem interessante porque os americanos acabam fazendo inúmeras adaptações nos cavalos mecânicos e os caras transformam o caminhão literalmente numa casa, com cama de casal, dupla, espaçosa, com TV, geladeira, o escambau dentro do caminhão, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagenzinha aqui para mostrar para vocês. Vou mandar o linkzinho direto, tá, galera? Dei uma olhadinha nessa imagem do link que o prof tá mandando para vocês, tá? Esse caminhão vermelho, né? Esse cavalo mecânico, ele originalmente ele é bem menor, ele não é tão grande assim na fábrica, né? Mas os americanos fazem toda essa parte de cima aqui maior, tem uma janelinha em cima, a parte de trás aqui eles dão uma esticada, né? Ampliam o chassi aqui atrás, afastam as rodas de trás para criar esse espaço maior aqui, para ter essa questão, para ter esse conforto maior, tá? Hoje no Brasil a gente tem poucos modelos de caminhões originais de fábrica, de série, com cama de casal, né? A maioria é cama de solteiro, alguns modelos com cama de solteiro dupla, né? Tipo beliche, assim, dentro da cabine do caminhão. Então é uma situação também que o caminhoneiro brasileiro reclama e que ele sofre dentro dessa dimensão, tá? Compatibilidade de carga diversa. Então, como a gente estava falando ali da questão dos produtos perigosos, sim, Jô, para dormir, aham. Como a gente estava falando dessa questão das cargas dos produtos perigosos, né, dos produtos perecíveis, existe muito essa condição da gente avaliar quais são as cargas e se é possível haver esse cruzamento, haver essa mistura entre as cargas ou não, né, pessoal? Não, meu bem, não, tem as caminhas, tem. Deixa eu ver se o prof acha aqui uma imagenzinha para mostrar para vocês. Interior. Scania 450. Então, nesse sentido, né, galera? Eu preciso cuidar o tipo das cargas, né? Se é possível misturar ou não, se são todas cargas secas, se não existe a possibilidade de contaminação entre elas. Então, tudo isso são pontos que precisam ser avaliados, né? Pelo transportador para não ocasionar nenhum tipo de problema maior, tá? Então, atenção para isso é sempre válida, tá? A questão das rotas a serem utilizadas, né, turma? A gente já comentou um pouquinho sobre isso na aula. A gente tem no Brasil aí uma série de rotas. A gente tem uma série de rotas no Brasil que são mais seguras, são mais tranquilas, mas a gente tem algumas rotas que são mais perigosas, tá? Então daqui a pouco isso também pode ser avaliado, né, pelo transportador na hora de escolher se é por caminhão, se é por caminhão, se é por trem, se é por navio, né, se é por avião, como é que ele vai fazer esse transporte, certo? Aspectos ainda dessa decisão, qual é o tempo que a gente tem, né? Essa questão desse tempo
de entrega, desse tempo de carga, desse tempo de descarga é muito importante. É algo que pesa no frete, tá? Então estejam atentos para isso. Qual é a disponibilidade do modal? Tá? Existe, não existe? Como é que está andando essas condições, certo? Às vezes não existe disponibilidade de caminhão na região, ou do transportador parceiro, ou enfim, tá? A capacidade de carga desse veículo que está sendo disponibilizado para vocês, tá? Ou até mesmo qual é a frequência desse serviço que vocês estão contratando, tá? A gente vai falar mais para frente, por exemplo, numa modalidade que é o Milk Room, né? O Milk Room, ele significa uma modalidade de contratação de transporte de uma rota fixa, né? Então o transportador fica girando dentro daquela rota o dia todo, a semana toda, enfim, conforme a modalidade do contrato, tá? Então, o caminhão passa aqui de manhã, passa aqui de tarde, passa aqui de noite. Então, essa é a frequência dele, tá? Então, eu tenho transporte por essa transportadora uma vez por semana, eu tenho uma vez a cada 15 dias. Então, essas condições são bacanas da gente conseguir definir isso, tá, galera? Um exemplo dessa questão de tempo, disponibilidade, capacidade e frequência, tá? A Tanac, por exemplo, que é uma empresa aqui da nossa cidade, aqui da nossa região, tem um produto, tem um tipo de produto que ela exporta, né, para a China, para o Japão, para o mercado asiático, né? E esse transporte desse produto leva 30 dias, né? Então, a partir do momento que o produto sai do porto de Rio Grande até chegar no porto de destino na Ásia, leva 30 dias, certo? Então, esse é o tempo. Esse é o tempo. Qual é a disponibilidade que a Tanac tem de veículo, de carga, de relação para isso, né? Dá para levar o volume que a Tanac envia por avião? Não dá, um volume gigantesco. Dá para levar de caminhão? Não dá, porque não tem caminhão que faça essa rota, não tem como atravessar o oceano de caminhão, né? Então a única disponibilidade do modal que a Tanac tem é o modal aquaviário, tem que ser de navio, não tem outra disponibilidade, tem que ser de navio e o navio leva 30 dias. Qual é a capacidade? A capacidade do navio é gigante, é muito grande, vai muito produto, ok, atende aquilo que a Tanac precisa. Qual é a frequência? 2 vezes por mês. Porque leva 30 dias, são 2 navios disponíveis, então dá para fazer 2 cargas por mês. Um navio parte de Rio Grande em direção à Ásia, enquanto um navio está partindo da Ásia em direção a Rio Grande. Então, normalmente dá para fazer 2 cargas por mês. Então, essa relação, essa escolha é muito importante. Então, acaba dando para a empresa, num outro viés, acaba dando esse tempo para a empresa. A gente tem 30 dias para montar uma nova carga, né? Então, isso também é importante, certo? Quanto tempo eu tenho para montar uma nova carga? Não adianta eu ter disponibilidade, ter capacidade, ter frequência, ter tempo do meu modal, meu parceiro, meu transportador conseguir me atender, se eu não tenho tempo hábil para estar fazendo a produção e para estar fazendo a montagem da minha carga, tá, gente? Presta atenção, Joana, presta atenção. Fundamentos da logística, tá? Para o futuro. Então, segundo todos os prognósticos feitos pelos bancos internacionais e por organismos, o Brasil será o grande palco da competição global na próxima década. Essa é a razão porque multinacionais de todo mundo estão vindo para o Brasil de uma forma nunca vista antes. Fazendo as reformas necessárias, o Brasil continuará sendo uma das melhores opções para o capitalismo ocidental, certo? Então, o que ocorre? Então, o que ocorre aqui, né, galera? Nesse sentido, tá? A gente está vivendo isso, nesse momento, tá?
onde a gente teve muito essa alta do dólar, a gente teve muito essa condição de carne, soja, milho, arroz, né? As commodities agrícolas, como a gente chama, ganharam grande valor de mercado, tá? E se optou muito pela modalidade de exportação, porque o dólar aí batendo na casa do cincão, né? Vale muito mais a pena para o produtor brasileiro fazer a exportação disso, obviamente, do que vender para os pobres réis mortais tupiniquins aqui, índiozinho brasileiro, que não tem dinheiro para pagar, né? Então, que cada vez menos tem dinheiro para pagar. Então, nesse sentido, volta-se a ter uma corrida muito grande por estrutura para fazer o produto chegar no porto e para fazer o produto sair do porto, né? Vocês viram há uns dias atrás aquele vídeo do Globomar, né, que falava lá sobre o Porto de Santos, falava sobre o Porto do Espírito Santo também, né? Então essas evoluções, essas criações portuárias, esses crescimentos portuários são necessários, mas não adianta o brasileiro o Brasil fazer esse investimento na área portuária, por exemplo, né, e não ter essa evolução, vamos dizer assim, na área do entorno do porto, né? Então eu tenho como escoar a produção a partir do porto, mas não tenho trem chegando no porto, não tenho infraestrutura viária chegando no porto, então eu acabo tendo esse conflito muito grande. Eu preciso que todos os modais consigam se conversar e tenham uma estrutura legal para que eu possa ter essa exportação e essa importação de produtos, certo? Então isso inclui o que a gente chama de custo Brasil, tá? O custo Brasil está muito atrelado a isso, como é que eu chego, como é que eu saio, quanto que eu gasto, quanto tempo que eu levo, né? O produto chega inteiro, o produto não chega inteiro, tá? Essas coisas são atreladas a esse tópico de custo Brasil. Certo, galerinha? Tranquilo? Entenderam a aula de hoje? Diga, Joana. Yes. Yes, yes, yes. Porque a gente está falando de uma urgência de, por exemplo, 48 horas, 72 horas, né? A gente não vai ter tempo, tá, Joana? O professor usou o exemplo da Tanak, mas hoje é a média Brasil, tá? A média Brasil de navio Brasil-China, Brasil-Ásia é 30 dias, tá? Não tem milagre, não se consegue fazer em menos disso. Então, assim, se você tem 5 dias, se você tem 10 dias para entregar o produto na China, você não tem outra opção, entendeu? Você vai ter que mandar pelo modal aéreo, tá? E ainda assim, pelo modal aéreo, não quer dizer que tenha avião de carga saindo do Brasil todos os dias para aquela localidade da China que tu quer, tá? Então isso precisa ser muito bem avaliado, tá? O chinês quer te vender o produto, né? Então é o mesmo time, tá? O cara vai embarcar lá, vai levar 30 dias. É vocês comprando coisinha do Harry Potter no Alibaba. Foi o que eu pensei, Bruno. Mas sabe quando a gente. Exato, entendeu? O frete vai te quebrar, entendeu? O frete vai te quebrar. Só pra fazer o gancho, tá, Joana? Com a turma, esse fato da Joana é bem interessante, ó. Inglês fluente, tá, galera? Os caras estão aprendendo muito mais inglês nas escolas chinesas do que chinês, tá? Porque eles já negociam com o mundo inteiro e, teoricamente, o mundo inteiro fala inglês. Então, os caras são pica de inglês, tá? A gente precisa caminhar mais nesse sentido aí, tá? Muito bem, parabéns pelo aprendizado, querer aprender mandarim. Porque é isso aí, tá? Hoje, assim,
Eles já têm esse controle mundial, tá, galera? Eles já têm esse controle mundial, assim, eles já negociam com o mundo todo. Se vocês, se vocês, se vocês se observarem, assim, ao redor da gente, tá? Vai ter pelo menos um produto agora perto de vocês que dentro da cadeia de produção dele em algum momento passou pela China e pode ser o telefone que está na mão de vocês agora, entendeu? Pode ser o computador que vocês estão usando. Tem algum componente no computador de vocês que passou pela China, que saiu da China, que foi produzido na China. Então os caras já dominam o mundo, só o Trump não quer acreditar nisso. Inclusive o Trump mandou boicotar o TikTok nos Estados Unidos porque tá roubando o cérebro dos americanos e tá mandando pra China, né? Uma coisa assim, né? Louco. Certo, galera? Tá, Joana, mas pede pro teu amiguinho chinês lá uma cotação do frete. Diz pra ele, cota o frete aí pra mim. Manda vir, legal. Só tem 10 dias pra me entregar aqui, bem tranquilinho. Diz pra ele que ele tem 10 dias pra te entregar aí, vai ter que vir de avião. Manda cotar. Bem de barbado. Liga pra Gol, pra Azul. Uhum. Ah, não, se ele vai mandar por container é navio. Não, certo, se ele vai mandar de container é navio, aí é 30 dias, tá, Jô? Aí não é tão caro, tá? Aí não é tão caro. Aí daqui a pouco $100, $200, aí dependendo da quantidade, dependendo do prazo e tal. Você paga, entendeu? Mas você vai pagar em dólar, o problema é esse. O boleto vai vir em dólar e aí é pau na cotação, tá? Aí se tu for pagar num dia que a cotação tá alta, tu te ferrou, tá? Então, cuidado com isso. Certo, turminha? Beijo pra vocês, bom descanso, bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Vocês ainda tem o teminha do transporte dutoviário para me mandar. E quem não assistiu as aulas da semana tem que assistir e me mandar o resuminho lá, né? Certo, certo? Fui. Bye, bye. Auf Wiedersehen.